No bloco anterior você falou um pouco sobre essa questão da sua empresa, né, que atende o ramo farmacêutico. E aí eu queria saber o seguinte: o que que tem de inovação? O que que tem de quesito tecnológico? Você falou que dá para conversar por WhatsApp, não é? Eh, e aí eu já emendo falando o seguinte: isso tem a ver com a inteligência artificial? E como você tem observado o uso da inteligência artificial pelas empresas? Então, é uma pergunta dupla para você Boa. discorrer aí. Boa. Vamos pontuar um pouquinho sobre inteligência artificial. Nosso WhatsApp hoje é feito sobre uma assistente virtual, que ela é uma inteligência artificial. Então, ela gera todas as respostas para as pessoas sobre dúvidas sobre o uso da máquina e também se a pessoa precisa conectar com o nosso farmacêutico. Então, do lado da máquina tem um QR Code e o telefone. A partir do momento que a pessoa quer falar conosco ou com o farmacêutico, a inteligência artificial é direcionada. Assim, ela direciona o farmacêutico. Caso necessário falar com o farmacêutico, o nosso farmacêutico está direto na nossa loja e ele vai falar com a pessoa via câmera. Todas as máquinas da Box Pharma possuem câmera que tem áudio e voz. Então, o farmacêutico fala ao vivo com o usuário nosso. Além disso, a gente possui a inteligência artificial para fazer pedidos online. Se a pessoa deseja algum remédio que não tem na prateleira, a gente entrega e a inteligência artificial recebe o pedido, cobra desse usuário por voz ou por ligação, da melhor forma que o usuário querer, e por ali ele manda o pedido para a farmácia parceira e essa entrega é feita. Falando de mercado sobre inteligência artificial, eu fui até convidado no começo do ano para ser palestrante numa feira em Nova York, chama NFR, uma feira, a maior feira de retail, e fui falar sobre isso, porque como a gente no Brasil era pioneiro em inovação para o WhatsApp, etc. Eu acho que todo mundo está começando a utilizar e ganhando velocidade com isso. Tem muita dúvida no mercado, vai tirar o emprego? Não. Eu acho que o ponto mais importante é, você precisa saber usar ela, que ela vai te ajudar a ganhar velocidade e maior inteligência no trabalho. Mas ela não tira o emprego de ninguém, que eu acho que é o medo que todos têm. Foi bom você ter citado essa participação na feira, que aí eu te pergunto o seguinte: o que de moderno, o que tem de novo, que ainda tem para chegar no Brasil no quesito de facilitar a vida do cidadão? Porque, querendo ou não, quando o empresário se propõe a abrir o negócio, é beneficiar o dia a dia do seu cliente. Eu queria saber, o que que você observou lá nesse cenário internacional, nos Estados Unidos, que sempre está um passo à frente do nosso país? Eu acho que vou falar direto uma forma macro e depois micro já direto no mercado farmacêutico. De forma macro, você vê muito o grande varejo fazendo com que todo mundo consiga pagar de forma autônoma. O que é isso? Chegar e num checkout, num checkout, como eu posso dizer aqui, a melhor forma para todo mundo entenda, é chegar, pegar o produto na hora do pagamento. Antigamente eu precisava de um ser humano para pagar, hoje em dia eu consigo pagar de forma automática. Mas o que é isso? Mudou de um ano para o outro. Até ano passado, você ia lá, você tinha que pegar um sensor, ler o código de barra e ali você conseguiria pagar. Ou agora não, você pode ir com a sua sacola, coloquei dentro de uma caixinha, ele já consegue ler tudo que eu peguei, eu só preciso pagar. Então não tem possibilidade de erro. O que acontecia antes? A pessoa talvez não lia todos os elementos, então vamos dizer que eu fui numa loja de roupa, aí eu peguei 5 peças. 4 peças eu passei no QR Code, a quinta não, ou então deu um erro de leitura. Acabou isso. Agora você chega com a sacola, coloquei num recipiente aqui, ela consegue ler tudo e já me faz a cobrança. Não precisei de nenhuma interação humana. Isso já está acontecendo, já está real. Muitas lojas de grandes marcas já estão fazendo varejo. A Renner faz isso A já, Renner né? já trouxe isso para cá, então você pegou muito bem. Aí, a gente fazendo esse paralelo Brasil e Estados Unidos, é lógico que os Estados Unidos, a gente fala o livro do amanhã, o jornal do amanhã, que ele está um pouco na frente. Como a informação hoje está muito rápida, então acho que aqui no Brasil a gente está conectado e sendo muito rápido. Direto ao mercado farmacêutico, existe um fenômeno nos Estados Unidos que os dois principais players, são o CVS e o Walgreens, estão fechando loja física e indo para o online. Então tem mais de 2.400 lojas fechadas no mercado americano e indo para o online. E terceiro elemento do mercado farmacêutico, a gigante Amazon entra de vez no mercado farmacêutico fazendo telemedicina e fracionado. O que é o fracionado? Se o Hugo toma 4 remédios durante a semana, uma na segunda, um na terça, um na quarta, às 5 horas e um na sexta, às 8, vem uma caixa para ele com todos os elementos e o remédio já fracionado. Uma unidade para ele tomar com a hora certinho, vem no saco.
Esse mesmo produto que a Amazon faz, a gente já faz. Então, tem uma caixa box, é super sucesso. Então, a gente pega uma faixa etária de 60 a mais que super quer esse produto, que ele não vai ter problema de não achar qual o produto, qual o remédio tomar, o horário. Então, ele vai puxando da caixinha e vai conseguir pegar o remédio certo e correto. Nossa, então o que a gente faz de modo manual, Isso. comprando aquelas caixinhas e separando individualmente, Pode. eu fazia muito isso para o meu avô. Exatamente, é essa a solução. E aí, então, isso é uma coisa meio que tendência, então? Tem, a Amazon já faz, ela comprou uma empresa chamada PillPack para produzir isso, e tem a outra empresa dela, que é a One Medical, que é de telemedicina, que é o mesmo produto que eu também faço aqui no Brasil. Então, eu tenho esses dois produtos que a Amazon está fazendo, a Box Pharma oferece ao mercado brasileiro. Muito bem. Tamanho para atingir um país continental como o nosso, né? Para que a gente entenda, porque, por exemplo, essa entrevista chega na cidade que eu nasci, Andradina. Que legal. E aí eu queria saber, quem está em Andradina vai se interessar por isso. Onde vocês estão? Hoje a gente está toda na Grande São Paulo. Então, quando eu falo Grande São Paulo, eu falo Diadema, Guarulhos, até um raio de 100 quilômetros da capital aqui a gente chega. E em julho a gente vai abrir a região de Santos e a região de Campinas. Uhum. Até o final do ano a gente deve abrir Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Ah. João, e aí eu te pergunto o seguinte, o futuro das farmácias, das empresas que a gente conhece, né? As unidades, que eu acho um atrativo ir até uma farmácia para comprar aquele monte de coisa que eles oferecem. O remédio nunca, graças a Deus, que bom. É sempre os produtos vendáveis. Como é que você vê este cenário? No Brasil, tinha um grande problema que é de capilaridade. Então, não existe muitas farmácias. A gente pode ver aqui nesse grande centro de São Paulo, mas eu, por exemplo, como você é do interior, não tem muitas farmácias. Uhum. O que está acontecendo agora, que todo mundo deve estar vendo, que estão se abrindo muitas farmácias. Então, hoje, o mercado farmacêutico começa a colocar várias lojas em vários lugares. Então, isso vai crescer muito. E um marketing, eu acho que é para grandes capitais, para farmácia, é ter estacionamento. Então, hoje você vai começar a ver que muitas farmácias colocam colocar estacionamento. Eu acho que eles fazem o business deles, o meu business é uma solução para prédio. Então, são dois momentos de compra diferentes do usuário. Certo. E aí você cita uma coisa muito interessante, a compra, né? A gente vê nos condomínios a presença dos supermercados, né, que facilitam muito a presença no dia a dia, na noite, enfim. Claro. Você quer comprar uma solução rápida, aí isso existe muito em hotéis também, alguns hotéis já atuam nesse segmento. Você entra com essa questão dos remédios. E a inadimplência? Porque você pode chegar, comprar o seu produto, Sim, fazer o pagamento, fazer ali a passagem no caixa automático sozinho, não tem um funcionário, e a pessoa pode ir embora. Como é que fica nesse quesito? Hoje, por incrível que pareça, a gente tem um clichê muito forte do brasileiro não ser um cara honesto, etc. O business nosso é chamado Honest Marketing e a gente está sempre no chamado ambiente controlado. O que é isso? Eu estou em prédios e hotéis, ali eu sei quem entrou e saiu. Além disso, eu tenho a câmera. Então, isso deu muita segurança para a gente aplicar. Se pegar como percentual, eu tenho 2% de perda. Então, não é um valor. Todo mundo que quer perguntar sobre esse negócio tem essa dúvida, mas a gente tem um público que é bem honesto, eu acho que por esses dois fatores, a câmera e estar no ambiente controlado. E o desafio de você dialogar? A gente sabe que condomínio tem síndico, ou profissional, ou um morador que está ali designado a cuidar daquele público. Como é que é você dialogar sobre o seu negócio, sobre a implantação desse sistema? E como é que é a receptividade do usuário? Para o usuário é bom, né? Mas para, às vezes, o síndico... O usuário super feliz conosco. O síndico, ele entende como ele está trazendo um benefício ao morador. Então, ele que, muitas vezes, ele que nos procura. Então, esses dois aspectos estão sendo super legal, porque a gente está trazendo uma inovação, facilitando a vida. A única coisa que a gente tem, as pessoas estão ainda entendendo, hoje a gente é um produto que é regularizado, existe uma lei para autosserviço em prédios e hotéis, farmácias, com remédio OTC. Então, a gente está comunicando, entendendo muitas pessoas de vigilância. A vigilância está entendendo essa lei ainda, etc. Uhum. É o único fator. E eles estão, agora a gente começa a comunicar que talvez tem muitas pessoas que nem sabiam da lei, é o único. Mas o síndico e o morador super abraçam a gente. Então, existe uma regulamentação que permite esse tipo de funcionamento, mas muitas vezes as autoridades de saúde não sabem, é isso? Perfeitamente. Muitas vezes a autoridade de saúde não sabe e esse é o trabalho nosso de comunicar, entender. Até o CRF, agora eu estou indo conversar com eles para eles entenderem toda a nossa prática, até por sinal, porque a gente tem um farmacêutico lá com uma câmera que eu disse, que está presente.
Existe alguma dúvida por conta dos médicos, o pessoal da saúde, no quesito... Bom, existem muitas pessoas que são hipocondríacas, compram remédios sem necessidade, mas os remédios que você comercializa ali também podem ser comprados em qualquer outro estabelecimento. Tem essa preocupação? Exato, a gente trabalha só com o OTC, eu não trabalho com alguns remédios controlados que não precisam de receita, a gente nem pratica, e também o nosso portfólio é feito por vitamina, produtos de academia, então isso ajuda muito, até o usuário. Alguns remédios que a gente tem acaba de necessidade que você pode comprar como Rappi, iFood, etc. E eu ainda por cima eu tenho um farmacêutico ao vivo, então é até superior ao que os aplicativos fazem. Existem empresas de concorrentes, vamos dizer assim, né? Empresas de farmácia que têm esse sistema de ter a maquininha lá. Machine. O que diferencia do seu negócio Hoje, tem algumas empresas, como você disse, eles têm a Machine. A Machine fica dentro, eles colocam em aeroportos e também dentro de metrô. Não diferencia nada. A única coisa é que uma Machine, ela tem um custo muito maior para colocar e ela tem menos SKUs, ela cabe em menos produtos. Na minha máquina cabe mais produtos e ela tem um custo muito menor. Mas também eu trabalho com um lugar de pouca passagem, comparado ao metrô e aeroporto. Então são dois negócios diferentes, mas no final da história a regularização serve para as duas empresas, dois modelos. Ô João, para se administrar a logística desse sistema, né, abastecimento e tudo mais. Eu queria entender como é que funciona isso, porque quem está em casa, às vezes, nós passamos à frente da máquina do refrigerante, eu nunca vi uma máquina daquela sendo abastecida. Está sempre cheia. Como é que funciona a dinâmica da manutenção desse tipo de equipamento? E também já aproveito, assim como as máquinas de refrigerante estão sempre cheias, muitas vezes elas não entregam o produto. Como é que faz nesse quesito? A gente tem um sistema que ele avisa para a gente quando vendeu. Então, semanalmente, eu, no Honest Market, tenho reposição. Do mesmo jeito, eu acredito que o Machine funciona assim. Ele tem o sistema avisa e a gente tem um corte semanal que a gente só sabe como o comportamento do consumidor sobre a venda. Então, é por isso que você vai ver sempre cheio. A minha contra deles vai funcionar. É sempre, então, na base de relatórios, na base... Vem o resultado, como é uma máquina, as duas, né? Então ela tem ela passa para a gente o que vendeu. Sobre o que vendeu, a gente vai fazer a reposição. Com base naquilo que mais vendeu, o que chamou a atenção de vocês no quesito produtos? Produto, a gente tem um produto, vou citar até a marca, porque é impossível fugir dela, o Advil, um produto que todo brasileiro e Dipirona são os dois produtos que vendem em suma maioria. Além disso, períodos de carnaval e festas, aí tem a variação dos produtos como Eno, etc. Estou citando as marcas porque é difícil... eu acho que todo brasileiro está na ponta da cabeça esses produtos. Então, coisas o sal de fruta tradicional, etc. Dialogar com as farmacêuticas, né, as empresas que fazem esses produtos. Como é que tem sido o seu trabalho nesse quesito? Como é que tem sido dialogar para que você também ofereça um bom preço? Porque eu acho que na hora de comprar, além da praticidade, o preço conta muito. Perfeito. Hoje a gente é uma farmácia física, a gente tem uma farmácia física que de lá é feita a triagem, então a gente tem uma loja, se a pessoa quiser comprar, ela fica no ABC, então se ele quiser comprar lá na farmácia física nossa, fora de um prédio é possível, e dali a gente tem uma relação direta com a indústria. O que a indústria começou a olhar para a gente com carinho? Ela começa a ver que a gente consegue dar para ele uma hipersegmentação de pesquisa. O que é isso? Eu consigo, se ele me traz um produto lançamento, eu consigo colocar em vários tipos de perfis, porque eu tenho perfil, se esse prédio mora uma pessoa com faixa etária de 60 a mais, ou familiar, ou solteiros, e como esse comportamento desse consumidor, porque a minha resposta é muito rápida, diferente quando ele trabalha um grande player, uma farmácia, ela não consegue dar essa resposta rápida para ele e o perfil do usuário. Eu consigo dar esse comportamento, esse produto. Então, tem muitas marcas hoje que nos procuram para lançar protetor solar e etc. Então, a câmera, como você falou lá, que tem no seu equipamento, ela possibilita que vocês saibam, olha, tantas mulheres de tal faixa etária adquiriram seu produto. Exato. Ou então, mais adolescentes buscaram tal produto. Ou então, os homens se interessam mais por isso. É isso que chama a atenção e faz com que seja interessante para eu, farmacêutico, procurá-lo? Isso, exatamente. Então, por exemplo, a câmera ela tem um sensor de calor que toda vez que alguém passa lá e eu consigo detectar sobre o produto. Então, toda vez que esse produto eu coloquei nas nossas 100 máquinas hoje, um produto novo, eu tenho ali esse perfil de idade e classe social fez compra nesse produto. Então, ele já sabe o que funciona melhor para lançamento e qual o perfil de usuário desse produto que ele quer lançar.
Eu quero uma máquina dessa na minha casa. Bora.